Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Thiago Andrade, publicitário especialista em marketing e branding, sócio da MoviePix, onde já atendia mais de 150 marcas que queriam se destacar no mercado. Hoje eu estou com um cara aqui que é uma referência para mim. Eu conheço ele de uma palestra na UFES há quase 10 anos atrás, né, onde conheci o trabalho dele, ouvi uma pessoa que realmente é apaixonada pelo que faz. Naquele dia eu disse, rapaz, esse cara, ele gosta do que faz e ele fala passando isso, transmitindo essa paixão. E hoje, quase 10 anos depois, estou aqui tendo a honra de trazê-lo no meu podcast para bater um papo, conhecer mais da vida dele e, claro, para trazer esses ensinamentos de vida aí para quem já nos acompanha. Eu vou fazer a listinha aqui, a apresentação dele, mas eu vou ter que ter uma cola porque é muita coisa. Mas vamos lá, ele é publicitário, empreendedor serial, entusiasta do mundo dos negócios, co-founder e CEO do Explicaê, fundador do Clube do Samba e do Samba Gym. Ele acredita que empreender é um estilo de vida. Com uma trajetória marcada por resiliência, garra e paixão, ele já liderou uma agência publicitária e hoje se destaca como mentor de empreendedorismo e apresentador do podcast Foguete Sem Ré. Além dos negócios, ele é Ironman. Ele se considera nerd, pagodeiro e é pai de 2, equilibrando sempre a vida entre os desafios, os sonhos e as novas conquistas. Cara, que honra tê-lo aqui no nosso podcast. Bruno Oliveira. Ô, Tiagão, obrigado, a honra é minha. Fico muito feliz aí com as palavras. Você falou aí que a gente se conheceu, se conectou lá em 2016, 2015. Acredito demais que as coisas não acontecem por acaso e o universo sempre está conspirando para que grandes coisas aconteçam, né? Ou seja, acredito que não foi à toa que a gente acabou se conectando lá atrás, 2015, que a gente acabou batendo aquele papo rapidamente no Reload ali 2023, né, que estamos aqui hoje gravando esse episódio do podcast. Obrigado pelo convite, pelo prestígio, pelas palavras. Espero contribuir de alguma forma aí com o conteúdo de vocês, com o trabalho de vocês e mais uma vez, obrigado aí. Imagina, cara, eu que agradeço e é que eu também acredito muito nisso. É tanto que eu paro para refletir um pouco sobre como essas coisas impactam na vida, né, cara? Às vezes uma palavra que você deu naquela palestra, eu já ia falar podcast, naquela palestra, impactou para que eu tomasse alguma decisão e virasse empreendedor hoje, certo? Então, vamos lá, Bruno. Primeiro eu queria que você me descrevesse aí, quem é Bruno, além do empreendedorismo? Como é que você se descreveria? Além do empreendedor, além do cara que se considera um empreendedor serial, né? Além do mentor, além desse lado, quem é Bruno de verdade? Velho, isso é muito bacana, porque todo episódio lá do Foguete, eu finalizo fazendo justamente essa pergunta para os nossos convidados, que a pergunta é a seguinte: quem é você sem dizer o que você faz, né? Massa. A maioria das pessoas, elas acredito, né, na verdade, que a maioria das pessoas tem um desafio de falar isso de maneira clara, simples e direta, porque é mais fácil a gente se descrever do que com o que a gente fez ou faz, né, no nosso dia a dia. E é difícil olhar para dentro e conseguir botar para fora, assim, de fato, essa autoavaliação, talvez. Antes de mais nada, eu acredito demais na energia das coisas. Sou um cara que acredita na energia e na força da energia das coisas. Eu sou um cara muito teimoso. Sou um cara que já foi muito impulsivo na vida. Hoje eu sou um cara mais comedido. Sou um cara muito passional, né? Sou um cara feito de paixão, de tesão, de energia, de abraço, de beijo, de calor, de grito, de gargalhada, né? Durante muito tempo na minha vida eu achei que isso era um defeito, talvez, né? Mas de um bom tempo para cá, descobri que essa é a minha grande força, a minha energia, a minha grande força e uma das minhas grandes qualidades. Sou um cara que hoje é um cara mais comedido por conta dos 2 filhos. Sou um cara que tem uma síndrome do Peter Pan muito grande, um cara muito exigente, um cara muito autocrítico, né? Confesso que nos últimos tempos eu venho percebendo que eu tenho uma síndrome do cachorro vira-lata, talvez, que eu tenho trabalhado muito isso em mim, né? Para que não seja
isso não me atrapalhe, né, na minha evolução, nos meus negócios e por aí vai. Mas sou um pai, né? O grande sonho da minha vida era ser pai. Sou pai de Francisco Neto, sou pai de Augusto. São as duas pessoas mais importantes na minha vida. A minha principal função de vida, na verdade, é ser pai desses dois moleques. Costumo dizer que eu sou o treinador deles, né? Todo pai é um pouco treinador. Quando eles reclamam de algo, de alguma puxão de orelha que eu dou neles, eu estou te treinando. Eu prefiro que você treine comigo do que você treine com a vida. Vai ser menos Verdade. doloroso. Aí o guri fica meio, meio turrão, assim. Velho, eu sou nerd, né? Sou nerd desde que eu me entendo por gente, né? Nerd valendo de dar grito no cinema quando o Capitão América pegou o Maiorri do Thor, né? Sou um nerd de chorar compulsivamente quando o Tony Stark morreu para salvar todo mundo. Sou um nerd ao ponto de tatuar o símbolo dos vagalumes do The Last of Us na minha perna. Sou pagodeiro também, desde que eu me entendo por gente, né? Herança da minha mãe, que é uma sambista incrível, e cresci ouvindo samba, ouvindo pagode, e acabei tomando isso como o meu ritmo assim musical. Sou um cara que sou muito amigo, sou um cara que sou muito apaixonado pela vida, né? E sou um cara que tem medo de morrer, confesso. E acho que é isso, velho. Cara, que Acho que é massa. isso. Acho que respondi tudo direitinho. Que massa. Acho que tem que ter muito conhecimento também para encarar a jornada e olhar e ver realmente quem é além do trabalho, né, Bruno? E principalmente para se aceitar, meu amigo. Exato, é. Exatamente, cara. Mas e aí, enquanto empreendedor, como é que foi? Como você descobriu pela primeira vez que você queria empreender? E aí já faço o gancho para como é que você entendeu, se aceitou enquanto empreendedor, falou, não, é isso mesmo que eu quero, é isso que me move. Como é que foi esse processo? Velho, eu nunca fiz outra coisa, tá? Eu comecei a empreender, eu tava na escola ainda, certo? Só pra você entender um pouquinho essa história, eu tinha mais ou menos ali uns 15, 16 anos. Não é da sua época, obviamente, você não pegou essa fase, mas sou da época do Mirk, né? Que não Uhum. existia internet. O Mirk é meio que o WhatsApp de hoje em dia, certo? Sim. Era uma primeira versão do MSN, assim. E aí, na época do Mirk, tinha alguns canais, né? Você tinha um canal Sergipe e tal, onde todo mundo que era conectado de Sergipe entrava no canal Sergipe para conhecer outras pessoas, bater papo e tal. E tinha um canal da minha escola, que chamava-se CPA Demais. Eu estudei a vida toda de CCPA e tinha esse canal dentro do Mirk chamado CCPA Demais. E aí eu comecei a desenvolver produtos desse canal, né? Ainda, obviamente, sem noção nenhuma, né? E comecei criei uma logo do canal. Eu lembro que essa logo eu desenhei na mão, Que massa. pintei, pintei com lápis de cor, né? Tirei foto não, escaneei, né? E com o scanner fui pro Paintbrush, né? E fiz a vetorização da logo e tal. E a gente começou a fazer adesivo, começou a fazer camisa, começou a fazer boné, começou a fazer evento do nosso canal do Mirk. E Massa. aí, na época do meu terceiro ano, quando eu tomei a decisão por conta disso de fazer publicidade, estudar publicidade, e a concorrência de publicidade aqui em Aracaju era 1 para 1. Eu fiz, porra, para eu passar, é só eu não zerar a prova, né? E aí tinha um esquema na Unity que as questões as alternativas corretas eram distribuídas de maneira igual, tipo, sei lá, tinha 100 questões, aí tanto a mesma quantidade de questões A, questões B, questão C, questão D, questão E. Aí eu fiz, porra, velho, é 1 para 1. Se eu marcar tudo letra B, no mínimo eu vou ser aprovado porque é 1 para 1, né? É. E aí o que foi que eu fiz? Aí eu combinei com um brother meu da época do colégio, ele estava estudando para medicina, eu fiz, velho, eu vou colar de você, certo? O ano todo, você vou só passar de ano, colando, não sei o que, de boa. Disse isso para os professores, fiz, velho, não vou estudar. A concorrência é 1 para 1, mas eu quero que o colégio me libere para fazer eventos para ganhar dinheiro para a nossa formatura do terceiro ano. Uhum.
E aí o que foi que aconteceu? Eu desenvolvi, a turma, né, liderada por mim, a gente desenvolveu um simuladão, um aulão de revisão para o Enem, aulão de revisão para o vestibular, aulão de revisão, vários aulões de revisão que outros alunos de outras escolas pagavam inscrição para ir ter esse aulão lá na quadra do CCPA. Outros alunos de outros colégios pagavam para fazer o simulado do Enem e tal. E a gente ganhou dinheiro com isso. Nossa turma terceiro ano não pagou para fazer a festa do terceiro ano. E aí, logo quando eu entrei, eu já estava com isso pulsando na minha cabeça, né? Pulsando na minha veia e tal. Não sabia o que era empreender, essa palavrinha bonitinha da moda não era pulsante como é hoje em dia, né? Uhum. E aí, logo quando eu entrei no meu primeiro ano de faculdade, eu já abri uma agência digital, só para você ter noção. Nessa época não tinha internet banda larga, certo? Era internet de escada. Caramba, A, você já estava no marketing digital. é, a empresa de telefonia, ela cobrava por pulso, né? Ou seja, a cada tantos minutos de internet ligada, você pagava, sei lá, 40 centavos, certo? Tipo, era um negócio desse, a cada 2 minutos, 40 centavos, a cada 5 minutos, 40 centavos, um negócio desse. Ou Uhum. seja, era caro pra cacete. E aí eu lembro que quando dava meia-noite, a empresa de telefonia cobrava um pulso até 6 horas da manhã. Uhum. Sacou? Ou seja, de meia-noite até 6 horas da manhã, a empresa de telefonia cobrava um pulso. E aí, meu irmão, quando dava meia-noite, você via a molecada toda entrando na internet, entrando no Mirk, porque dava meia-noite para cobrar um pulso só, né? Uhum. E aí, nessa época, eu desenvolvi uma agência digital para criar site, certo? Não era web design, não sabia porra nenhuma disso. E aí me associei com um amigo meu da época da escola que começou a estudar ciência da computação e logo nos primeiros períodos ele fez o curso de web design. Uhum. E aí a gente se juntou, velho, eu vou pra rua vender e você fica desenvolvendo, né? Só que, velho, veja um cenário. É, a internet banda larga, que era a Velox na época, tava chegando no Brasil, certo? Os comerciantes, os empresários, etc., não sabiam o que era site, não entendiam a importância de ter um site, né? Tava começando isso aí eu tô Uhum. falando, velho, de 2003, Nossa, sacou? bem no comecinho mesmo. Bem no começo da internet mesmo. E aí, o que foi que aconteceu, velho? Eu saía batendo porta das lojas do centro para vender desenvolvimento de site. Saía batendo porta das lojas e tal. E os caras, meu irmão, os caras cagando, né? Uhum. Para isso de digital, para isso de online, que não sei o que. Tá? Eu lembro, velho, que eu só consegui vender um site. Caramba. Cobrei R$ 800 para desenvolver esse site. Obviamente que essa aí, quando o cara, o meu sócio, né, meu amigo de escola, ele viu que era uma barca furada, ele saiu antes. Aí eu corri para fazer um curso de web design, né? E aí esse único site que eu vendi, quem desenvolveu fui eu, Eita. né? Velho, um negócio super tosco, mal feito, enfim. Essa empresa deu um prejuízo, fechou, né? Deu um prejuízo de R$ 4.000. Meu pai foi lá e quitou o prejuízo e disse: Meu filho, a partir de hoje eu não te dou mais R$ 1. E aí foi quando eu, pô, preciso trabalhar, preciso criar casca, etc. Eu fui pro mercado. Aí comecei a trabalhar, trabalhei na Ascom da Deso, né, na assessoria de comunicação da Deso. Aí, porra, passava a manhã toda fazendo clipagem de jornal impresso Eita. Isso das pro cara que matérias. já tinha a Puta, mente empreendedora, hein, Bruno? Já tava ali. é, era um martírio, meu amigo. E aí o que é que acontecia? Porra, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava de manhã na Deso e de tarde em algumas, algumas agências menores de publicidade já. Só que aí, meu irmão, às vezes o cliente marcava uma reunião para de manhã, aí eu faltava a 10 para ir na reunião com o cliente. Eu sempre na área de vendas, atendimento ao cliente e tal. Só que como eu era sempre fui muito acelerado e tal, eu entrava nessas agências menores, eu já comecei a interferir na parte criativa e não sei o que. Aí eu era um pouquinho de diretor de arte, era um pouquinho de redator, não sei o que e tal. Só que muito conectado a relacionamento com o cliente, com o fornecedor, com vendas e tal. Velho, tipo, a Deso era ponto, né? Eu tinha que bater ponto, meu irmão. Tipo, o salário era R$ 450. Aí eu Uhum. recebia 160, 170, Eita. 220, porque tinha que reunião com o cliente, não sei o que, atrasava, não sei o que, aí ia É. descontando, 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 descontando.
Minha história começou assim, Sim. né? E aí comecei a trabalhar em algumas agências, aí eu recebi um convite da Base Propaganda, uma super agência, a maior agência do estado. Se eu não me engano, é a maior agência do estado até hoje. Na época já Uhum. era, atendia as grandes contas daqui de Sergipe e tal. E aí a Base me convidou para montar o setor de produção gráfica, certo? Eu não sabia nada de produção gráfica, não sabia nada, nada, zero, né? E aí topei, né? Topei dizendo que sabia que. Aí, meu irmão, passei o final de semana. Eu lembro que foi uma véspera de Especialista. feriado. Especialista, não sabia porra nenhuma. E aí, velho, passei o feriado todo ralando pra cacete atrás, montando, estudando, né, sobre técnicas de Sim. produção, não sei o que e tal. E aí entrei na base e aí foi quando eu, porra, tô no lugar que eu queria estar. Esse é o meu melhor lugar que eu tenho para aprender, né, sobre a minha profissão, sobre ser publicitário, sobre o funcionamento de uma agência de propaganda e tal. E nessa época, foi quando justamente a gente criou o clube, né? A gente criou o clube do samba que a gente começou a fazer umas baladinhas, né? Ou seja, minha 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 história empreendedora tem esse preview aí, esse teaser, mas ela começou de fato ali em 2009, né? 2008, 2007, 2008, que foi quando 2009 na verdade, que foi quando que a gente criou o clube, né? Eu estava dentro da base trabalhando como já era coordenador de produção, enfim, dentro da base, e aí foi quando o clube surgiu, né? E foi meu primeiro negócio assim, que tá rodando até hoje, né? Massa, massa. E depois do clube, né, Bruno? Vieram outras coisas, veio Explica aí, né? Antes disso teve sua agência. Como é que foi esse processo até você chegar ao Explica aí, né? Passando pela agência ali, porque você sendo publicitário, de onde veio essa mudança para ir para o setor da educação? Como é que foi todo esse processo até É, na chegar? verdade, na verdade o que aconteceu? Quando foi em 2010, eu pedi demissão da base para montar minha própria agência, né? Que Uhum, era que foi a Zeca. sim. Eu queria fazer do meu jeito, né? Eu queria ter uma agência que tivesse uma veia criativa mais pulsante, assim, que tivesse como foco criatividade, trazer resultado para as marcas, para os clientes, com um viés criativo muito forte. Isso a gente conseguiu, né? Eu sempre fui um cara muito bom de relacionamento, de conhecer pessoas, de me conectar com pessoas, de fazer network, de vendas, né? Minha veia sempre foi de vendedor. E a Zeca, ela começou a crescer, né? Ela começou a crescer, começou a crescer. E aí a Zeca, ela foi acontecendo também junto do crescimento do clube. As duas coisas foram crescendo em Hum, conjunto ali. Quando você tem noção, em 2012, eu fiz mais ou menos, bicho, uns 94 eventos, caramba, isso né? com a agência rolando. E isso com a agência rolando, né? Que foi o quê? Pô, a gente vendeu banda para casamento, formatura, inauguração, fiz inauguração de loja, fiz balada, fiz festinha maior, fiz festa menor, corporativo, velho, mas era uma loucura assim, e a agência Uhum, rodando, e a agência rodando, e a agência rodando. Quando foi em 2012, eu resolvi parar, né, a produção de eventos. Por quê? Porque em 2012 eu ganhei muito dinheiro e perdi muito dinheiro. Né? Tipo, eu uhum, troquei moeda no ano inteiro, né, porra, só que ali eu já tava com a saúde debilitada, já tinha engordado pra cacete, né? Comecei esse meu processo de engordar ali em 2009, mais ou menos. E é quando eu comecei a trabalhar muito, né? Esses dois empregos, assim, essas duas empresas rodando. E aí comecei a engordar muito. E aí, só que aí a Zeca começou a crescer, começou a conquistar contas, etc, etc. Começou a ganhar dinheiro, tal, tal, tal. Só que eu sou péssimo de financeiro. Eu não sou o cara de tomar conta de dinheiro. Eu sou o cara de fazer dinheiro, de vender, de conectar pessoas, de trazer gente e tal. E não tinha uma pessoa administrativa forte dentro da Zeca. Isso acabava sendo comigo, né? E aí temos os pés pela mão e bolou o fluxo de caixa, a coisa ficou feia assim. Aí em 2014 eu resolvi fechar a Zeca. E aí o que foi que aconteceu? As pessoas ao meu redor começaram a me chamar de louco, né, velho? Você tá louco, você tem faturamento, você tem cliente, você reestruture o negócio, comece de novo, né? E aí a Zeca deu um back to basics ali em 2015
onde a gente continuou faturando, continuou vendendo, continuou atendendo grandes contas, só que numa estrutura completamente enxuta, de um modelo completamente diferente e tal. A gente, ao invés de estar focado somente em publicidade e propaganda, a gente começou a focar muito em produto, em processo de vendas dos clientes, atendimento, tal. Ou seja, era quase uma consultoria dentro das marcas. Uhum. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a atender, na época da Zeca, o Colégio Ideal, né? E atendendo, fazendo toda a comunicação do Colégio Ideal, rebranding do Ideal. Eu conheci o Nicolas e o Gil, né? O Gil era professor do Nicolas e o Nicolas estava estudando para fazer medicina. E aí, Nicolas, ele estava com toda a estrutura, todo o processo, o projeto do Expliquei na cabeça. E eles viram em mim um cara que conseguiria ajudar eles a tirar o projeto do papel, o Expliquei do papel. Foi aí que a gente se juntou e criamos o Explicaê, né? E aí o Explicaê, ele meio que foi incubado dentro da Zeca, né? Eu trouxe meu repertório de empreendedorismo e etc, né? As porradas que eu tomei na vida. E o Expliquei foi meio que incubado dentro da Zeca. E Que aí o já que foi que estava aconteceu? focando justamente nisso, não era, Bruno? Nessa consultoria de Era produto. exatamente desenvolvimento de produto e tal, e surgiu dentro da Zeca, pô, um case do cacete, né? Uhum. E aí o que foi que aconteceu? Porra, 2015 foi um ano extremamente lucrativo, né? Consegui, em 2015, quitar todos os débitos da Zeca, né? Os débitos antigos e tal. E aí, final de 2015, a Zeca foi premiada pelo Prêmio Guigó. Nós fomos a agência mais premiada de Sergipe, né? Isso aconteceu em 2015, 2016 e 2017, tá? E aí, Quer quando dizer, foi depois que, em... só para completar, então foi depois que você passou por esse processo de enxugar, de ver o que estava errado, de analisar e falar, pô, preciso ir por um novo caminho, de ter esse olhar mais integrativo para as empresas, aí você começou a ter esse destaque, né, Bruno? Exatamente, exatamente, né? E aí, o que foi que rolou? A gente... E aí, quando foi em 2016, o Explica aí recebeu o primeiro investimento anjo, né? Nosso investidor hoje foi o Davi Barreto, que Davi era meu cliente pela Zeca. Aí vem uma habilidade que eu tenho, assim, que eu tenho muito orgulho de conseguir fazer links, conectar pontos, assim, que muitas vezes parecem desconexos, né? Uhum. Muitas vezes parecem sem sentido, mas no final das contas eles acabam fazendo sentido. E aí Davi entrou como investidor no Explicaê, e aí foi que a gente usou todo esse aporte para desenvolver o negócio, produzir conteúdo, desenvolver a plataforma e por aí vai. E aí, quando foi isso aconteceu em 2016, em 2017 lançamos a primeira versão do Explicaê, né? Velho, a gente não sabia porra nenhuma de marketing digital, nada, zero, zero. O Explica aí foi a minha grande faculdade de vida, né? Meu grande MBA foi o Explica aí. As necessidades que um negócio 100% digital, 100% online, um negócio nacional tinha, me forçaram a desenvolver habilidades e competências que nenhuma outra universidade iria me desenvolver. Ali na E aí foi prática, no dia a dia, na sentindo na prática, pele. na prática do dia a dia, do tipo, ou você aprende isso, ou o negócio extremamente lindo, promissor, transformador vai fechar. Uhum. E aí, o que foi que aconteceu? Em 2017, meu pai faleceu. Em agosto de 2017, meu pai faleceu. E aí, meu pai tinha uma conexão muito forte com o desenvolvimento humano, né? Meu pai morreu trabalhando, né? Morreu com 57 anos, ele trabalhava de 4 horas da manhã até meia-noite, todo santo dia, de domingo a domingo. E isso matou ele, né? E aí, por esse repertório, esse background de pessoas, de gente, de transformação e etc., herdado do meu pai, quando eu vi que em janeiro de 2018, uma aluna do Explicaê mandou um depoimento para a gente dizendo que tinha sido aprovada e, e agradecendo a gente por tudo que a gente tinha oferecido para ela, etc. E quando ela disse que ela é moradora de Siriri, sertão aqui em Sergipe, uma cidadezinha com 8 mil habitantes, estudante de escola pública, que estudou a vida toda na escola pública, e tinha 16 anos, e foi aprovada em medicina na Universidade Federal de Pernambuco, Que massa, cara.
Aí, meu amigo, o grande propósito da minha vida, eu senti, né? Sabe aquele dia D? Eu lembro claramente como hoje, né? E aí eu tomei a decisão de fechar a Zeca estava faturando, a Zeca tinha cliente, eu comecei a encerrar os contratos gradativamente com cada cliente. Transformamos toda a estrutura que antes dividia a Zeca Explicae, tudo Explicae, né? Era tudo Explicae. E é o que foi que rolou. É, o Nicolas, meu sócio fundador, ele tinha sido aprovado em 6 universidades de medicina. A gente abriu mão, eu pedi demissão da Zeca, Nicolas deixou de estudar medicina para a gente se dedicar 100% ao negócio do Explica aí. Só que aí, em paralelo também, meus amigos, né, por conta do falecimento do meu pai e tal, eles começaram a virar uma abelhinha no meu ouvido para voltar a fazer festa. Né? Bruno, volta a fazer festa, velho, pra você esparecer, pra você pensar em outras coisas, você gosta pra caralho, você faz umas festas bacanas, sempre fez, tal, volte com o clube. E aí quando foi em dezembro de 2017, o clube voltou, né? E aí o que foi que aconteceu? O clube pequenininho, o sarau ainda era uma rodinha de samba que acontecia nos barzinhos e restaurantes daqui de Aracaju. E aí começou, expliquei e os eventos pequenininhos, expliquei e os eventos pequenininhos, eu expliquei, começou a crescer, meu amigo, alucinadamente. A gente começou a crescer 200% ao ano, né? Só para resumir essa história, no final do ano passado eu saí 100% da operação do Explicae. Eu ainda não sou mais CEO, não estou dentro da operação, não estou dentro do dia a dia, é tocado pela turma lá. Ainda tem uma cotazinha lá, mas também algo irrelevante, né? Futuramente meu objetivo é dar o êxito no Explicae, mas ao longo desses anos o que foi que o Explicae fez, né? Nós estamos falando de uma startup de educação que saiu de Aracaju, Sergipe, Uhum. tá? Isso é o detalhe mais importante da história. Mas é uma Com startup de certeza. educação que saiu de Aracaju, Sergipe. Nós batemos um pouquinho mais de 1,8 milhões de alunos em todo o Brasil. Nós fomos selecionados pela Endeavor, nós fomos Startup Endeavor, nós fomos Startup Cubo do Itaú junto com o BID, nós recebemos prêmio do Banco do Nordeste de inovação, nós recebemos o selo RA1000 do Reclame Aqui. Ao longo dessa história, a gente crescendo 200% ao ano, estou falando de uma base de 1.800.000 alunos, onde tem mais ou menos uns 8% de base de pagantes, de alunos pagantes. A gente chegou a bater um faturamento em 2021 de 7 milhões de reais, né? Uma startup que saiu do zero de Aracaju, Sergipe. Você tem Isso noção? é motivo de muito orgulho, cara. Eu acho que é até É, motivo de orgulho para todo empreendedor sergipano, né? De ver que tem quem está fazendo, quem está e estudando, ver que que dá, meu tira. amigo. É, exatamente. E ver que dá, sacou? Exatamente. E aí, na pandemia, nós fomos uma das startups da educação selecionadas pelo governo de São Paulo, tá? Para ajudar o governo de São Paulo naquele momento de pandemia, mesma coisa com o governo do Amazonas, mesma coisa com o governo de Sergipe, né? E eu expliquei crescendo, 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 crescendo. E quando foi em 2021, aí eu recebi o prêmio, né, de empreendedor do ano, sergipano do ano, 2021. E aí o que foi que aconteceu? Em 2022, desde 2022, que a gente estava nesse processo de busca por um M&A estratégico, para explicar aí, né? Que aí foi justamente isso que aconteceu em 2024. E aí, por outro lado, o clube também começou a crescer, né? O sarau começou a crescer, o sarau começou a crescer, o sarau começou a crescer. E aí o que foi que aconteceu? Em 2021, nós decidimos transformar o clube num ecossistema, né? Numa agência de entretenimento, numa Boa. produtora de eventos, digamos assim, né? Hoje o clube é uma agência de entretenimento que tem diversos eventos embaixo do guarda-chuva dela. Nós temos o Samba Gin, que é a nossa marca própria de gin, né? Eventos muito focados em experiência do cliente, qualidade, mas principalmente construção de comunidade. E é justamente esse link que eu faço com o Bruno lá atrás do colégio, né, que desenvolveu produtos para fortalecer a comunidade do nosso canal do Mirk lá atrás, né? Exatamente. E tudo isso só foi possível, cara, por construção de marca que você vem fazendo, né?
a construção da marca do clube, que hoje permite que você tenha esse seu guarda-chuva de produtos, esse seu portfólio de serviços e produtos, porque você construiu uma marca que comportasse isso, né, Bruno? Uma marca que a É, pessoa, quando vê, já sabe, pô, tem qualidade ali. Se a festa é boa, o gin vai ser bom. Se a festa é boa, quando tiver essa festa para minha empresa, se eu levar lá um evento corporativo, vai ser exatamente, bom, vai ter o mesmo padrão de qualidade, né, Bruno? exatamente, é. E aí o que foi que aconteceu? É, no, com o clube, inclusive, começou a fazer evento corporativo, tal, tal, tal. E aí, velho, confesso a você que todo esse processo de trazer um investidor estratégico para o Expliquei, meu amigo, foi uma pressão psicológica absurda, né? E aí, porra, a história da Lívia, daquela aluna que foi aprovada em medicina e tal, ela me ensinou que meu grande propósito e a grande bandeira que eu levanto de vida é que o que pode transformar o mundo é educação e empreendedorismo, Perfeito. tá? E aí eu fiz, porra, isso é o que eu acredito. Como é que eu posso ampliar esse olhar, né? Como é que eu posso ajudar mais pessoas? E aí foi quando surgiu a ideia do Foguete Sem Ré, né? Do podcast, onde a gente traz empreendedores sergipanos para contar suas cagadas, né? Porque eu acredito que a pessoa mais inteligente é aquela que aprende com o erro dos outros, Sim. né? Mas também contar suas histórias para que isso sirva de inspiração, para que isso sirva de motivação para outros empreendedores. E aí surgiu o Foguete Sem Ré. Foguete Sem Ré. Dentro do Foguete Sem Ré, eu consigo trazer muito da minha visão de mundo, do que eu acredito dos negócios, de como tem que ser feito, etc, etc. E aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a ser muito solicitado para dar palestras, para dar treinamentos, e aí no meio do ano passado, eu tenho uma parceria com um fundo de CVC chamado Dealist, lá de São Paulo, né? Esse Dealist presta serviço para o Sebrae Nacional, onde ele é tipo o capacitador, né? É quem vai estar capacitando as startups que participam dos programas de aceleração do Sebrae Nacional. E aí o que foi que Massa. aconteceu? Para a parte de máquina de vendas, growth, branding, produto, sucesso do cliente, etc., que são os meus expertises, eles me chamaram para dar mentorias para essas startups. E aí, desde o ano passado, né, que eu dou mentoria para startup em estágio inicial, as early stage, que a gente chama, né? Muito focado em máquina de vendas, em construção de marca, de produto e tal. Ano passado, pra você ter noção, eu dei uma mentoria mais ou menos com umas 180, 170 e poucos startups, Caramba, muita né? gente. Nos estados de Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba, né? E aí foi que hoje o que é que qual meu grande foco? Hoje eu estou focado exatamente essa semana. A gente vai fazer o lançamento do rebrand do clube, né? O clube vai assumir, ele vai deixar de ser clube do samba para ser somente clube, uma empresa, uma Massa. agência de entretenimento, né? Uma produtora de eventos, uma produtora de conteúdo, né? Um brand muito bem estruturado, um projeto aí de 6 meses, né? De um time muito foda, né? Que executou criativamente essa reestruturação. E também, como sair da operação do Explicae, estou lançando, né? Estou na fase de planejamento, porque o meu objetivo é lançar uma escola de empreendedorismo. Massa. Mas uma escola de empreendedorismo não para grandes executivos, né? Que eu vejo muitas escolas nesse sentido focada nos grandes gestores, nos grandes líderes, nos grandes executivos. Não, eu quero focar no pequeno empreendedor, Boa. né? Naquela turma que tem um pequeno negócio, que está empregando 2, 3 pessoas, né? Que tem uma dificuldade talvez de ter acesso a determinado tipo de conteúdo, determinado tipo de ação. Esse hoje é meu grande objetivo, isso está sendo estruturado, né? Hoje continuo dando mentorias, esse lance das mentorias ampliou para outras empresas, em algumas empresas locais aqui de Sergipe, tal, sempre focado em performance, em máquina de vendas, e o clube aí bombando e treinando pra cacete, sendo pai e tentando conciliar toda essa rotina aí. É muita coisa, hein, Bruno? Muita coisa para lidar. E, cara, como eu disse, né, no comecinho,
Eu vejo muito que você é um cara que tem, e você até falou que tem paixão pelos negócios, tem paixão pela vida. Como é que você equilibra isso no negócio? Como é que você traz essa paixão sem perder a essência, sem também perder o lado racional? Como você equilibra isso quando você está empreendendo? Velho, é o seguinte, hoje eu só entro em negócios que eu veja a possibilidade de ser extremamente lucrativo, extremamente escalável, certo? Não necessariamente negócios lucrativos são negócios escaláveis, né? Você pode ter um Uhum, negócio mais tradicional que seja extremamente lucrativo, mas ele não é tão escalável. Mas mas o principal disso é que ele não, esse negócio ele não adianta ser escalável, não adianta ser lucrativo, ter uma perspectiva de gerar resultado, né? E quando eu falo gerar resultado, eu não estou falando de vender, eu estou falando de gerar resultado no bolso do sócio, né? No bolso do acionista. Mas eu não, o principal pilar, o fator decisivo é a energia que eu sinto. E aí, meu amigo, uhum. isso aí ninguém vai tirar. Por mais que seja necessário ser racional, mas porra, se eu não tiver conectado com pessoas que eu tenho aquela paixão, aquela sintonia, né? Se eu sentir que o negócio ele tá andando meio amarrado, meio travado, não tá fluindo, a coisa não tá acontecendo, eu tiro meu cavalinho é, da rua, né? Tiro meu cavalinho da chuva. É, e obviamente que tenho buscado me conectar ao longo desde 2015, né? 2015 para cá, tenho buscado me conectar com pessoas que sejam complementares aos meus skills, né? É, pessoas que possam cobrir os buracos que eu deixo e eu também possa cobrir os buracos que elas deixam. E isso traga uma complementariedade importante para o negócio, né? Não sei Perfeito, cara. se respondi sua pergunta aí. Com certeza, com certeza. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental e também eu vejo que isso é importantíssimo, cara. Quando a gente faz o que a gente gosta, ou quando é algo que é minimamente atrelado ali aos nossos valores, a coisa funciona de um jeito diferente, né, Bruno? A gente Sim, vê que muita gente empreende, mas não tem essa identificação, talvez, com a área, e isso gera uma dificuldade, né, cara? Gera um desafio muito grande, exatamente. porque na hora que vier o obstáculo, o que é que vai segurar essa pessoa, né? É. Mas e aquele lance de, pô, vou empreender para ganhar dinheiro? Meu irmão, empreender não é para qualquer um, Uhum, sacou? Empreender não é para qualquer um. Tem que ter estômago, tem que ter força, tem que ter disciplina, né? Tem que aguentar porrada, porque vai vir, vai vir. uhum. A porrada vai vir, a dificuldade vai vir, a dificuldade vai aparecer. E aí, se você não tiver muito alinhado com quem você é, aí, meu amigo, você vai ter bastante dificuldade, que eu acho que é justamente esse link que a gente faz com o começo do papo, né? Exatamente, exatamente. A importância de se conhecer tá em tudo, né, cara? E nessa sua jornada aí, quais foram os maiores desafios que você já passou e que você hoje vê que você só conseguiu passar porque você realmente é um cara que é resiliente e é um cara que faz aquilo que gosta, que tem a paixão pelo que faz? Eu já passei por grandes desafios, assim, momentos bem difíceis, assim, e tal. Passo o tempo todo, assim, mas só que parece que quando você vai criando mais casca, mais expertise, você vai sabendo lidar mais com esses desafios. Só que o período que foi mais desafiador na minha vida não foi o pior desafio que eu passei, mas foi o período mais desafiador pela pessoa que eu era, né? Uhum, Foi quando, ali finalzinho do ano de 2014, eu não tinha caixa para pagar o 13º salário dos funcionários da Zeca, por completa incompetência administrativa e falta de conhecimento financeiro, falta de skill financeiro e de gestão. E aí eu tive que chamar um a um dos colaboradores que estavam esperando para receber seu 13º salário, para curtir a vida, final do ano com suas famílias, etc. Né? A gente conseguiu pagar a primeira parcela do 10º, não conseguiu pagar a segunda. E aí eu chamei cada um, dizendo que a operação da Zeca estava encerrando, né, que a gente iria fazer o levantamento das rescisões e tal. E aí, velho, aquilo para mim foi extremamente doloroso. Na época eu não tinha
dinheiro para colocar gasolina no carro, pedia dinheiro para minha hoje esposa, na época namorada, emprestado. Era uma, eu gordíssimo, estressado, uma saúde debilitada pela gordura, pela obesidade. E aí, velho, peguei as rescisões de cada pessoa, liguei para cada pessoa, pedi para ir na casa de cada pessoa, entregar a rescisão em mãos e garantir que eu ia pagar, de negociar um pagamento, negociar a forma de pagamento, orientar aquela pessoa a ir para a justiça para ficar tudo registrado, tudo dentro dos conformes. E aí, velho, não tinha grana para fazer a mudança, né, da empresa, porque tinha entregado o prédio, tinha entregado a sala, não tinha grana para fazer a mudança. Eu fiz a mudança, eu e meu irmão tinha 13 anos, né? Eu fiz a mudança, somente eu e meu irmão. Eu dei R$ 50 para ele, ele ajudou na mudança. Levamos para a sala nova. Muita da mudança a gente fez num Peugeotzinho preto que eu tinha, né? E várias vezes nessa época, em 2015, eu parava no estacionamento da salinha nova. A gente saiu de uma casa grande assim, e a gente foi para uma salinha, a Zeca foi para uma salinha de 12 metros quadrados. Uhum. E várias vezes eu parava na calçada, né, estacionava o carro na calçada e chorava. E eu lembro que eu liguei pro meu pai numa desses choros, e aí chorando, e meu pai calado ouvindo. Aí meu pai fez: parou? Eu fiz: parei, pai. Engula o seu choro e vá trabalhar. Você tem que atender os seus clientes da melhor maneira que você puder para resolver essa merda que você se enfiou. A culpa é sua, a responsabilidade é sua. Assuma as suas responsabilidades, engula o choro e vá trabalhar. Quem vai te ajudar a sair dessa são seus clientes, mais ninguém. Mais ninguém. Essa fase, meu amigo, foi difícil. E aí, como tudo na vida, né? Final do ano, Deus dá um presente, né? Que foi o Explica aí na minha vida. A gente criou o Explica aí no final de 2015. Terminei final de 2015, sanar todos esses débitos, pagar toda a galera que eu devia, ninguém tinha mais nada para falar de mim, né? E recebemos ali os gigós ali como a Zeca, a agência mais premiada do ano de 2015, ou seja, esse ano de 2015, o final do ano de 2014 e o ano de 2015 foram realmente os anos mais transformadores da minha vida, assim, Tudo na maior intensidade possível, né, Bruno? na maior E aí, intensidade. cara, eu vejo que você fala muito do seu pai e vejo que teve muito ensinamento valioso, né? Teve muita coisa que com certeza você leva até hoje. E eu vejo que você teve uma jornada de cuidar da saúde, pô, de começar a atividade física, não só atividade física, né, cara? Você não se contentou com o comum, você foi logo para mais difícil de todos. Então, assim, aí a questão de empreender. Então, como é que você faz esse link com esses ensinamentos do seu pai para toda essa história de superação sua, seja no empreendedorismo, como também na vida de triatleta, para quem não sabe? Velho, é uma máxima que eu levo para a vida, é que não existe separação entre vida pessoal e vida profissional, Perfeito. tá? É tudo vida. É tudo 100% vida. É, eu fiz a cirurgia bariátrica por medo de morrer mesmo, tá? Eu só tinha um Uhum. filho na época, meu filho mais velho tava fazendo 1 ano e eu tinha medo de morrer. Eu já tinha desmaiado 2 vezes na rua passando mal, tava pesando quase 130 quilos, 126 quilos, né? Aquilo ali tava influenciando na minha autoestima, nos meus negócios, nos meus pares, no meu relacionamento, tava me sentindo péssimo, né? E aí, depois de 27 dias da cirurgia bariátrica, eu comecei a correr, né? E aí, quando eu consegui completar os meus primeiros 10 quilômetros correndo sem parar, eu tomei a decisão de fazer uma meia maratona, né? Quando eu consegui fazer a meia maratona, eu tomei a decisão de fazer a maratona. E quando eu fiz a maratona, eu tomei a decisão de fazer o meio Ironman, que é o 70.3. Massa. Isso é a vida dos negócios, Uhum. né? Por acreditar que não existe separação entre vida pessoal e vida profissional, o que acontece é o seguinte: é, se você não está bem, seu negócio não vai estar bem, não. Não existe separação entre CPF e CNPJ, não.
você não vai conseguir liderar, você não vai conseguir influenciar pessoas, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir trazer mais clientes, né? Você não vai conseguir conectar pessoas para que essas pessoas queiram trabalhar com você, né? Ou seja, tá tudo muito linkado, assim. Como é que da jornada empreendedora e tal. E meu pai me ensinou justamente isso. Quando eu tô num Ironman, que eu fui, pra você ter noção, de trás para frente, eu fui o sexto. Uhum. De trás para frente, eu fui o sexto colocado. Sim. Certo? Eu terminei de fazer a prova em 7 horas e 40 minutos. Certo? Quando eu estou debaixo de um sol de 1 hora da tarde, correndo na orla, um sol, meu amigo, rasgando. Velho, meu filho está chorando, eu preciso pegar ele. Segura aí. Vai lá, fique à Esse é o vontade. exemplo da vida Da real. vida real, exatamente, Bruno. O show que o pai está trabalhando. Você não quer ficar aqui? Então, você vai ver aqui. Pronto. Olha, temos um convidado especialíssimo. 2. Que coisa linda. É um amigo do papai, Tiago. Diga oi, Tiago. Oi, Thiago. Oi, como é que vocês estão? Ele perguntou aqui, como é que vocês estão? Oi. Oi, Como é seu nome? Francisco. Oi, Francisco. Tudo bem, cara? O meu irmão é Augusto, ó. Ele vai dizer. Oi. Tudo bom, Augusto? Augusto é um cara mais sério. Bom, e aí quando eu tô debaixo de um sol escaldante, meu amigo, de 1 hora da tarde, que aí você pensa em desistir, aí vem um link todo aprendizado do meu pai, que é engula o choro e termine sua prova. Perfeito. Essa é a grande conexão, assim. Não existe separação entre vida pessoal e vida profissional. Sim. Tá tudo conectado. Perfeito. E Certo, pai. eu acho Tá certo. muito bem. E eu acho assim, cara, que é essa autorresponsabilidade que faz a gente realmente encarar a vida, né? De acordar e, poxa, tem um montão de plano para resolver, mas é isso aí, a gente se meteu onde a gente se meteu, a gente quer chegar onde a gente quer chegar e tem que ir atrás, né, Bruno? Tem que fazer isso aí, por meu onde, amigo. tem que ir lá e tem que fazer acontecer, não é isso? É isso aí. Cara, É você isso tem aí. algum conselho que você gostaria de dar para quem está começando a empreender ou para quem já empreende, está sentindo que de repente, sabe quando você está cheio e empreender, a gente sabe rock and roll. E aí a gente sabe que empreender é aquela coisa de tem dias que a gente tá super feliz e dando tudo certo, mas tem dias que a gente fala, meu Deus do céu, nem sei para que faço isso, tanto problema, vou desistir, vou jogar tudo fora. Para quem tá passando por esse momento, do vou jogar tudo fora, o que você falaria para essa pessoa, cara? Engula a porra do seu show e vá trabalhar, meu amigo. E vá trabalhar. É ralação. Trabalhe de manhã, de tarde e de noite. Só que você só vai. Espera aí, rapaz. Só que você só vai fazer isso se você de fato acreditar no seu negócio. Se você de fato for apaixonado, perdidamente apaixonado pelo que você faz. Uhum. Né? Não é só pela grana. Grana é consequência. Grana é Total. consequência. Sacou? Se você não for perdidamente apaixonado pelo que você faz, você não vai aguentar o momento de tormenta. Uhum. Você não vai aguentar a dificuldade. E você não vai conseguir engolir o choro e trabalhar. Exato. Eu acho que existe uma grande diferença entre persistir e insistir, né, Bruno? Acho que a gente, sempre quando tem um problema desse, eu sou sócio da minha esposa, a gente para, reflete, conversa. Acho que o diálogo é uma grande chave da vida, né, cara? E aí a gente fala muito isso. O que a gente quer, né? Qual é o nosso objetivo com o nosso negócio? Onde é que a gente quer chegar? O que a gente vem conquistando? Eu acho que essa paixão baseada em algo que faz sentido, que tem um futuro, porque é o que a gente quer, eu acho que é isso que segura. Você falou muito bem, eu acho que além do engulo o choro e vá trabalhar, tem que ter esse feeling de entender se é isso mesmo, porque às vezes a pessoa está dando murro em ponta de faca, tem muita gente que está fazendo um negócio que às vezes não é a cara dela, não é o que ela não vai ter o match com o estilo dela. Exatamente. Mas eu acho que tem que ter esse autoconhecimento também, né, Brunão? Exatamente, é isso. Perfeito, cara. E assim, eu
levo muita coisa desse episódio, sabia? Muito aprendizado, embora eu já Que bom, meu tenha amigo. Fico conhecido feliz sua demais. história, mas tem muita coisa que a gente aprende a cada vez, né? E que imagem linda para terminar o episódio, que você com seus filhos falando justamente disso, da importância da vida como uma só. Então, é isso aí. Estamos batendo papo sobre trabalho, mas você está com seus filhos, aproveitando eles, e o bom da vida é isso, né, Bruno? É isso, meu irmão, é isso. Cara, e todo Sobre fim do isso. episódio, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para levar por um caminho mais de vida, embora a gente já tenha falado de vida no episódio aqui quase todo. Eu queria que você falasse para mim, que respondesse para mim, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu. Você já falou muita coisa, já teve esse super ensinamento do seu pai, mas queria que você refletisse um pouco sobre a mais importante que você já aprendeu durante a sua vida, que você leva diariamente. Velho, eu vou fazer um contraponto. Como a gente falou muito sobre vida, conexão com vida, empreendedorismo e tal, eu vou trazer meu maior aprendizado quanto gestor, tá? Velho, negócio é uma ferramenta de realização, certo? Ele precisa botar dinheiro no seu bolso. Amor não paga conta, amor não proporciona momentos felizes, certo? Amor pelo não é que amor não proporciona momentos felizes, mas negócio que te paga amor, sabe? Negócio que não bota dinheiro no seu bolso não vai te proporcionar, caralho, você não vai ter grana para sair com seus filhos para fazer uma coisa legal que eles estão pedindo, certo? Negócio é uma ferramenta, você pode empreender em qualquer negócio. Se você tem as skills necessárias para empreender, você pode empreender e fazer qualquer negócio, tá? Mas negócio precisa gerar caixa, precisa gerar resultado, precisa colocar dinheiro no bolso, certo? Se não está gerando resultado e colocando dinheiro no bolso, está errado, tá? Está errado. Essa foi a grande lição quanto gestor que eu tive na vida. Perfeito, cara. Você diria o que mudou do Bruno que eu conheci lá na UFES há 10 anos para o Bruno que está aqui conversando comigo hoje? Essa última frase. Perfeito. Na hora que você estava falando, eu já senti que era algo nesse sentido. Entendeu? Já senti que era justamente esse ensinamento. Que maravilha, cara. Satisfação ter conversado com você aqui. Minha, meu amigo. Era um sonho assim que eu tinha antes de criar o podcast, que era trazer você aqui, cara. Então, estou muito feliz. Espero que a gente possa se ver pessoalmente. Você vem aqui em Itabaiana visitar a nossa cidade e a nossa sede aqui da MoviePix, que fica aqui também, certo? Que a gente possa se encontrar várias outras vezes. Eu queria que você deixasse aí para o pessoal como é que encontra suas redes sociais, como é que segue você para conhecer melhor o seu trabalho, seus conteúdos. Principalmente no Instagram, @eu Bruno Oliveira, né? Tô produzindo muito conteúdo por lá, dando muita dica por lá. E é isso. O nome dele é Thiago. Beleza? Beleza, Brunão. E vocês também tratem de seguir o Foguete Sem Ré, certo? Eu quero que vocês façam o seguinte: se inscrevam aqui na MoviePix e vão lá se inscrever também no Foguete Sem Ré, certo? Eu quero que vocês acompanhem esses 2 podcasts que estão com tudo aí para você que é empreendedor, você que gosta de marketing e que gosta de falar de vida, né, Bruno? Acho que esse é um dos grandes pontos. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreve no nosso canal, acompanha o conteúdo do Bruno e curte esse episódio, manda para os seus amigos, que essas histórias a gente precisa contar para o mundo, a gente precisa mandar para os nossos amigos, que às vezes a gente acha que é só mandar um link e tal, mas às vezes uma palavrinha que o Bruno falou aí já vai impactar em tanta coisa boa na vida de alguém. É isso? Valeu, Thiago. Obrigado, velho. Obrigadão, Bruno. Vejo vocês no próximo episódio e até mais. Valeu. Ficou com gostinho de quero mais? Já corre pro YouTube ou Spotify da MoviePix para mais episódios do MovieCast. E não esquece de compartilhar com seus amigos que querem movimentar as ideias. Para mais conteúdo sobre marketing, branding e design, siga a MoviePix nas redes sociais. O MovieCast é uma realização da MoviePix, estratégia que movimenta.